Fiquem à vontade. Vocês combinaram quem começa? Você pediu... Olhei para você, começa. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, agradecer ao Irã, a toda a equipe do Como de Trata. Pedir para ficar quase aqui assim, todos, Tá, porque está ok. gravando. E lembrando, todo esse material de ontem e hoje, Francisco, vai estar no Como de Trata, disponível também nos canais, para os médicos, bem democrático para todo mundo ter acesso. Então, mais uma vez, complementando, agradecer ao Como de Trata, ao Irã, ao Fernando, a todo o staff, aos que estão presentes aqui. E eu vou fazer uma introdução breve para que o doutor também possa aproveitar a bateria do notebook, né, doutor? Eu acho que um dos propósitos de nós estarmos aqui hoje, além de estar debatendo, dividindo e acrescentando algumas informações, é deixar claro, até estava conversando agora com o Irã, né, talvez o ano que vem, 2023, vem para corroborar e ser um alicerce para formas de tratamento, na questão de trazer o indivíduo, o paciente que nos procura, como protagonista da sua história, da sua recuperação. Esse é um dos propósitos, né, que a gente consegue hoje fazer através do Novo Mundo. Não apenas o Novo Mundo, eu tenho certeza que aqui nós temos parceiros, companheiros que também pensam por esse lado, né, mas que pensam também em inovação no tratamento, né? Existe a parte científica, existe a parte técnica, mas tem a prática, né? Que é, de fato, no dia a dia, conseguir aliar um atendimento qualificado, a chegada de uma família, muitas vezes, angustiada, a um paciente totalmente fragmentado, e, de alguma forma, os profissionais atendentes, uma equipe montada a dedo, personalizada para aquele paciente, consiga trazê-lo como protagonista, né? Entender e escutá-lo de uma forma que possa levá-lo, de fato, a um sucesso, a uma recuperação e uma reestruturação pessoal, né? Aproveito até aqui, alguns que não me conhecem, eu conheço olhando aqui, né? Tenho diariamente o contato com vocês, mas eu só queria fazer um agradecimento especial, o doutor me permite também, para a professora, a doutora Isabel, né? Está ali. Agradecer, né? Um dos motivos de hoje eu estar aqui, podendo estar nesse formato aqui com vocês, é muito... porque em algum momento alguém me olhou dessa forma, alguém customizou para mim, múltiplos anos atrás. E isso me deu a oportunidade de poder estar aqui hoje, né, continuar na área de dependência química, na área dessa atuação dentro de uma clínica, de um centro especializado, de um centro terapêutico. E acho que esse é um dos nossos intuitos, que a gente correu bastante no ano de 2022, e vamos continuar batendo nessa tecla em 2023. Né? O paciente hoje que nos procura, o dependente químico que procura por um tratamento, ele tem que ser colocado no centro do problema para se tornar a solução. Uma das coisas hoje que a gente tem no Novo Mundo, de chegar num formato socioterápico, de reinserção social, se cansar de tantas tentativas, muitas vezes fracassos, que esse paciente chega aos nossos cuidados. Né? Então, primeiro de tudo, é tirar o indivíduo, o paciente, do uso da substância, mas também colocar para ele que existe mobilidade social no tratamento, mostrar para ele que existe capacidade de retomada para que ele se torne um membro ativo da sociedade. Né? Um dos parceiros que nós temos aqui, também eu aproveito aqui o André, do My Journey, que, né, a gente demorou, mas hoje nós temos essa parceria que conversa muito bem com o nosso tratamento. Por quê? Porque o paciente, além de ele precisar se sentir cuidado, né, ele precisa, de fato, entender que compromisso e responsabilidade faz parte da recuperação, porque senão ele continua se colocando numa situação de vítima, numa situação onde ele aparentemente é uma marionete na mão, às vezes, de uma codependência familiar, e em nenhum momento ele se coloca na condição de vou ser independente, vou encontrar sucesso nesse tratamento. Então, quando nós escutamos esse paciente, quando nós levamos um projeto terapêutico personalizado e o convidamos a escutar o que está sendo dito sobre ele, nós estamos conseguindo fazer com que esse indivíduo ele tenha uma visão, um horizonte completamente diferente. Eu até estou falando aqui um pouco mais, não de pacientes que chegam, às vezes, de um primeiro tratamento, pacientes que passaram por outras internações, outros formatos, e quando chegam hoje,
nessa nossa plataforma começam a entender traumas estão sendo quebrados. Né? Traumas estão sendo quebrados, paradigmas de protocolos, não vou dizer assim antigos, mas que se repetiam em outras instituições, nós estamos conseguindo inovar dessa forma, né? Trazer esse indivíduo, e o que a gente entende hoje também como tratamento humanizado, para passar para o doutor, quando nós conseguimos integrar o paciente, a família e os profissionais. Lógico, em prol de que o caso tenha sucesso, mas, de fato, integrar esse cara, esse paciente, colocá-lo como protagonista e fazer com que atividades sejam feitas, fazer com que ele cumpra com os combinados e fazer com que ele seja, muitas vezes, surpreendido. Né? Depois eu posso falar um pouco mais do que são essas surpresas e o que fizeram hoje, no caso, como gestor da Novo Mundo, nós darmos sequência, continuidade. Né? Às vezes, coisas de anos atrás, de emprestar R$10 para o paciente e comprar uma Coca-Cola no supermercado, ele se surpreender que eu acreditaria que ele voltasse com o troco. Mas foi mais ou menos daí que nasceu uma ideia, né, há uns 7 anos atrás, e hoje a gente tem o centro terapêutico já consolidado. Tá? Mas acho que, a princípio, para eu abrir a minha parte, doutor, é isso. Eu passo a palavra para o senhor. Fica à vontade. Bom. A partir de agora, eu só vou virar comentarista. Vou deixar para o doutor dar sequência. Alô, alô. Bom, muito obrigado, Francisco. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença, de estar aqui nessa tarde, né, de quinta-feira, de sexta-feira, né, e para falar desse assunto, um assunto muito importante. Eu queria talvez fazer uma introdução, até trouxe uma colinha aqui, né? Porque quando a gente fala em tratamento humanizado, né, tem alguém aqui que é do SUS, que trabalha no SUS? Só você, né? Mas eu acho que o SUS tem uma política, né, de tratamento humanizado, né? Eu acho que essa política tem muita coisa ali que se aplica, né, não só às instituições públicas, mas também às instituições privadas, né? Porque são princípios e diretrizes bastante claras do que você precisa fazer para que o tratamento seja humanizado, né? Eu acho que o Francisco deixou muito claro, né, que assim, a primeira coisa, a parte mais importante, por que foi escrita essa política de humanização do SUS, no SUS, né, é justamente para aproximar o cliente, né, do tratamento e até da gestão, né? Porque na política do SUS, depois vocês podem procurar e ler com calma, né? O paciente, ele, quer dizer, a gestão, né, faz parte do tratamento. A gestão faz parte do tratamento, né? Então, você estabelece determinadas regras e o paciente tem que cumprir, por exemplo. Isso é gestão, né? Você decidiu protocolar daquela maneira, pensando no melhor para o paciente, para o seu serviço e etc. Mas, às vezes, muda o grupo de pacientes, né? E você precisa ajustar, né, a gestão para que o paciente tenha um tratamento humanizado e que seja protagonista, né?
Então, foi nesse sentido que se criou, em 2003, a Política Nacional de Humanização, né, do SUS, né? Os princípios, né, dessa política é a transversalidade, né? Ou seja, você não trazer o paciente para participar, né, e tirar aquela hierarquia, né, do médico, ou dos outros profissionais, né? Em geral, existe essa hierarquia, né? Então, assim, quer dizer, o médico está no topo da hierarquia, né? Não sei porquê, assim, realmente eu não entendo, porque assim o médico é uma parte, né? Ali, eu diria que talvez a menor parte, né, do tratamento do paciente. Porque eu estou falando da prática médica tradicional, né, que é você atender, fazer um exame psicopatológico bem feito, fazer um diagnóstico e você introduzir uma medicação compatível com aquele diagnóstico, né, para estabilizar o paciente e tal, né? Mas a maior parte, né, é comportamental, né? É o que o paciente faz junto com os outros profissionais, né? Então, às vezes, eu tenho interno pacientes em várias clínicas do consultório particular, né? E às vezes eles me ligam dizendo assim, doutor, a gente pode liberar o celular, pode liberar a visita. Nós recebemos aqui uma pessoa que é a namorada dele, pode visitar? Né? Por que está ligando para mim assim, né? Por que é o médico que tem que decidir isso, né? Se nem sou eu que estou lá todos os dias. Então, eu acho que a gente tem que tratar com transversalidade, né? Dar a mesma importância ou dar a importância devida, né, para cada membro do time de tratamento, né? Eu costumo dizer assim que tratar de dependência química, você monta um time, né? E se eu tivesse que fazer uma comparação com uma orquestra, por exemplo, né, eu diria assim que nós, profissionais, talvez sejamos ali o regente, o maestro, né, o que conhece as técnicas para ser, né, para direcionar, vamos dizer assim, a orquestra, né? Mas o maestro não toca nada, né? Assim, não toca nada. Não tem, se botar o maestro lá na Sala São Paulo, ele vai ficar, não terá conserto, né? Então, aí você precisa montar essa orquestra, esse time, né? E quem deve fazer parte desse time, né? Eu acho que os profissionais, e aí eu acho que cada caso deve ser individualizado, né? Então, sei lá, tem paciente que vai precisar de um médico e um psicólogo, tem outro que precisa de um tratamento mais intensivo. Por exemplo, no privado, né, eu tenho uma enfermeira que vai na casa do paciente e faz consultas de enfermagem com regularidade,
para avaliar riscos, né, ver o paciente no ambiente dele, como ele está tomando a medicação, separar a medicação, essas coisas, né? E aí o próprio paciente, né? E aí, voltando à comparação aí da orquestra, né? Eu diria que o paciente ele é o pala, né? Assim, é da orquestra. É aquele que vai dar o tom do tratamento, né? Todos os outros vão seguir aquele tom, né? Então, não sei se vocês sabem, mas se vocês lembram, né? Quando vai começar uma orquestra, um concerto, né? O maestro pede para um violinista levantar, né? E tocar uma nota, né? E aí todos afinam os seus instrumentos a partir daquela nota, né? Então, o nosso tratamento depende muito do paciente, né? E ele é quem dá esse tom. Então, se o paciente está pouco motivado, se ele está bastante motivado, né, isso vai influenciar na tonalidade do tratamento e do time que está em tratamento, né? Eu acho também que, além disso, né, é importante ter alguém da família nesse time, né? Quando não é possível ter alguém da família, porque por qualquer motivo, né, alguém da confiança do paciente que conviva com ele lá em casa. Por exemplo, eu tenho um paciente, um idoso, que os filhos moram fora, né, e quem faz parte desse time é a cuidadora dele, é uma cuidadora dele, né? Eventualmente a gente faz grupinhos no WhatsApp, né? Eu tenho um monte de grupo de apoio, então apoio fulano de tal, apoio ciclano, né? E aí a gente tem esse time para facilitar a comunicação com o time, né? Porque no meu caso, assim, eu tenho um consultório particular, mas tem um networking de profissionais que não estão do meu lado, né? Para a gente poder fazer reunião clínica e etc., como você faz numa instituição. Então, mas você precisa se comunicar, né? Então a gente faz esse grupinho, às vezes até no WhatsApp, né? Outra diretriz outro princípio, né, do tratamento humanizado é a indissociabilidade entre a atenção e a gestão. Eu vou dar um exemplo, o que significa isso. Na moradia, na unidade de recomeço Helvétia, que muitos aqui devem conhecer, é uma unidade que fica ali perto da Estação São Paulo, Sorocabana, do metrô, da Sala São Paulo, e bem ali no coração do que era a Cracolândia, hoje houve migração, né? E aí, a gente, quando montou a moradia, nós montamos um protocolo, né, para seguir. Como, por exemplo, olha, aqui é um lugar meio perigoso, então tem que chegar até às 10 horas da noite, né? A partir das 11 horas, a televisão precisa ser desligada, porque senão incomodam os outros pacientes, né? Enfim,
várias coisas. Assim, precisa ter uma escala de quem vai usar a lavanderia, né? Porque tem uma lavanderia para vários pacientes. Eles vão lavar a roupa deles lá. É uma moradia, eles moram mesmo lá, né? Por um ano, né? Tá, isso é uma questão de gestão. Só que, quando nós colocamos os pacientes lá dentro, a gente percebeu o seguinte: tinha paciente que trabalhava de noite, por exemplo. Essa regra de chegar às 10 horas já está furada. Tinha paciente que fazia bicos assim, né, ali no centro mesmo, no mercado municipal, por exemplo, e fazia entregas de produtos e etc., que chegava mais de 10 horas. Né? Tinha grupo de paciente que realmente não ligava para a televisão, né? Mas tinha um problema que era manter a casa arrumada, né? Não usar o sabão do coleguinha, né? Para lavar a roupa, né? Espertamente pegar o sabão do coleguinha e para lavar a sua própria roupa. Então, tinha outros problemas que a gente da gestão não previu, né? E aí, o que a gestão vai fazer? Né? Nós vamos falar assim, bom, a gente precisa fazer uma assembleia aqui, semanalmente, com os pacientes e tratar dessas questões com eles. Né? Ver quais são as necessidades e o que a gente vai fazer como gestão dessa moradia. Né? Então, eu acho que é disso que eles falam, né, que deve haver uma indissociabilidade entre o cuidado, a atenção e a gestão. Né? E tem várias diretrizes. Assim, eu não vou ficar falando tudo, né, mas eu vou citar, por exemplo, acolhimento. Né? Acolhimento faz parte da humanização. O que é acolher? Acolher é ouvir. Né? É ouvir. Às vezes eu né, assim, já teve momentos que assim, nossa, mas o paciente me agradece, puxa, estou indo bem, obrigado pelo tratamento, doutor Cláudio e tal, e eu vou fazer uma reflexão do que eu fiz de fato. Né? Eu ouvi, e falei. Né? Então, tem até uma técnica de entrevista motivacional que diz assim, você ouve e fala. Ouve e fala. Ouve e fala. Né? Se você estiver ouvindo e falando, você não está estimulando a reflexão, não está praticando uma comunicação colaborativa como prevê a entrevista motivacional. Né? Eles falam também dessa gestão participativa, né, e cogestão. Aqui, no SUS, você pode ter membros até da comunidade que fazem parte da gestão, né, ajudam a resolver os problemas. Sei lá, o pronto-socorro está muito cheio. Mas PDM tem hospitais cujo pronto-socorro está muito cheio. Né? E as pessoas estão esperando muito, né? E a gente precisa, a população reclamando, né? Então, vamos tentar solucionar isso.
né? E tem o gestor também, um representante da comunidade, daquele lugar, da sociedade na gestão. Mas no serviço público, eu acho que essa gestão participativa, né, ela se aplica mais nesse sentido que eu falei, né? Aí do exemplo da moradia. Ambiência. Ambiência é um negócio importante, né? Às vezes você está num lugar, né, que está sujo, que está, sei lá, o teto está mofado, que, né, é muito, ou que ou que tem uma cor muito forte que enjoa, né? Quando a gente fez o projeto, por exemplo, da unidade de Recomeço Helvécia, cada andar é de uma cor, né? Assim, é de uma cor mais clara, né? Elas seguem mais ou menos o mesmo tom, mas é uma cor que transmita paz, né? Então não é um hospital totalmente branco, né? Assim, que igual né, totalmente branco, não tem portas laranja, tem porta amarela, tem andar que tem porta de outra cor, né, que combina com o piso, né? Então, isso também é uma coisa importante, né? Você também tratamento humanizado, né? Depois aqui eles falam das diretrizes vamos ver aqui, da ambiência. Depois eles falam da clínica ampliada ou compartilhada. O que é isso? É o paciente participar do projeto terapêutico dele, né? Do PTS dele, né? E isso está registrado, né? Assim, no Unidade de Recomeço Helvécia, a gente está passando por um processo de qualificação agora da ONA, né? A gente está ainda no comecinho, né? O planejamento é certificar até o meio do próximo ano, né? Mas nós estamos fazendo aí a lição de casa para essa certificação, né? Quando a gente chegou à auditora, né? Lá ela disse assim, bom, o tratamento aqui é participativo, o paciente participa. A gente disse sim, ele participa, né? Tem reunião à beira do leito, onde o paciente sabe, ele participa da discussão onde está o médico, o enfermeiro, o psicólogo, todo mundo. Então, a gente faz reunião à beira do leito, não fora do leito, para que o paciente ouça o que se está falando dele e ele possa interferir, possa opinar, né? Então, a gente, quando vai desenhar o projeto terapêutico, senta com ele para ver quais são as metas e etc., do que ele está mais precisando. Daí ela disse assim, nossa, legal, ótimo, cadê o registro disso? Né? Como que você registra isso? Né? A gente não tinha um registro disso, né? Então, você precisa ter esse cuidado, isso faz parte de qualidade já, né? Mas isso é uma clínica ampliada, né? A valorização do trabalhador, né? A defesa dos direitos dos usuários do SUS, né? E aí esses são
os princípios dessa cartilha. Eu vou falar de um projeto de humanização que a gente faz numa instituição do SUS, né? Então, baseado na política nacional de humanização, e no estado de São Paulo tem uma política estadual de humanização. A instituição faz um plano institucional de humanização. Então, você tem o PNA, PNA, né? Como que é? Política Nacional, PNH, né? Depois você tem o PH, que é a política estadual, ela, em geral, conversa muito com a nacional, e você tem o PIH, que é a política da sua instituição em relação à humanização, né? Então, por exemplo, no Unidade Recomeço Helvécia, eu trouxe o planejamento estratégico que a gente seguiu esse ano de 2022, né? No que nós trabalhamos na PIH, do Plano Institucional de Humanização, no plano estratégico da instituição. Então, primeiro, a gente trabalhou bastante a questão da clínica ampliada, né? E a gente criou um escritório do paciente, né? E um grupo de humanização, que são espaços como assembleias, grupos de partilha, junto com os gestores, coleta de informação, né? E o escritório do paciente visa não saber somente se ele está satisfeito com o tratamento, mas saber a experiência dele, né? Recentemente eu fiquei internado por um motivo qualquer aí que eu nem lembro. Eu fiz cirurgia do septo. Fiquei internado num hospital de nível, assim, maior nível que tem aqui em São Paulo, né? E aí eu fiquei meio assustado, assim, né? Porque, por exemplo, o tratamento é excelente. Então, se eles me perguntarem assim, na saída, você recomendaria esse hospital para alguém? Eu diria sim, né? Porque resolveram o meu problema, porque fizeram os protocolos tudo direitinho, porque os enfermeiros eram presentes e etc., né? Mas tinha uma pessoa que ia limpar e uma que ia levar a comida, que chegava assim no quarto e literalmente jogava a bandeja em cima da mesa, né? Não me falava oi, nem bom dia, nem boa tarde, não me perguntava se eu precisaria de apoio para trazer a comida, ou se eu podia levantar da cama para pegar ou não, né? Então, mas isso influenciou no meu tratamento? Não. Então, o tratamento continua bom, mas a minha experiência não foi boa, né? Então, quando você vai praticar a clínica ampliada, a pergunta que você faz para o paciente é: o que importa para você? O que importa para você? Por exemplo, nós começamos a fazer essa pergunta para os pacientes, eles disseram assim: olha, ver o meu filho é muito importante para a gente, né? Não podia, não podia, porque os gestores lá, eu, inclusive, né, não pode entrar criança no hospital,
né? É muito arriscado, não sei o que, tal. A gente tinha uma certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Só que quando a gente foi ver, a maioria dos pacientes queriam ver os filhos, né? Então, o que a gente fez? Assim, ó, o paciente ele pode levar, então a criança pode ir ao hospital, ela não vai entrar na enfermaria, ela vai ficar num lugar mais protegido, né? Com menos chances de infecção, e etc. Né? E o paciente vai até lá visitar ele. Né? Então, isso é sinônimo de humanização. Né? Essa cogestão ou gestão compartilhada, isso eu já dei o exemplo da moradia monitorada, por exemplo. A gente não achou, nunca imaginou que ia ter briga por causa da louça, que, né, assim, apareciam pratos do nada, assim, né? Você chegava na cozinha, tinha pratos sujos lá, ninguém foi, né, o prato foi lá sozinho, né, não sabe o que aconteceu, tal. Então, a gente nunca imaginou que isso seria um problema. Mas eu estou lá preocupado que o paciente se ressocialize, como você, né? A gente está preocupado. Eu acho, doutor, uma coisa importante colocar é que o tratamento humanizado não é permissividade ao paciente, é organização estrutural, né? É colocar o profissional na linha de frente, como a gente acredita. Né? Então, se nós trabalhamos na área de dependência química com recuperação, não é simplesmente porque existe um espaço clínico, médico, hospitalar, que seja porque aquele indivíduo tem um problema a ser sanado, que simplesmente por ele estar lá, se esse cara sair daqui um tempo recuperado ou não, ok. E se der problema, a culpa é dele. Eu acho que a gente precisa inverter um pouco esse sistema, entender que tratamento humanizado também é colocar o profissional nessa linha de frente da responsabilidade. O que eu estou oferecendo, o que eu estou proporcionando. Eu tenho um serviço, né, ao qual eu posso estar... tem os seus honorários, suas cobranças, e eu quero o sucesso desse indivíduo. Então, acho que uma coisa que eu, fazendo um paralelo com um indivíduo dependente químico, muitos chegam sem nada. Por mais que não cheguem no fundo de poço, mas chegam sem credibilidade alguma. Então, a primeira aliança do profissional no tratamento humanizado com esse indivíduo, muitas vezes, é a palavra. Porque, muitas vezes, a única coisa que sobra para aquele indivíduo é a palavra. E que, muitas vezes, sem credibilidade. Então, o profissional se cria essa aliança, né, abre-se um espaço para se fazer protocolos, projetos terapêuticos singulares, como o senhor citou, projetos terapêuticos individualizados, né, você consegue construir com ele o que, de fato, ele precisa, e até aproveitando a questão do celular, né, de uma visita, né, é simplesmente liberar um celular? Não. O que eu, enquanto profissional, vou fazer terapeuticamente falando com esse celular? Porque simplesmente falar, eu tenho um espaço onde agora você pode se tratar e tem um celular à disposição. Tá, mas eu vou usar isso de uma forma terapêutica em benefício do paciente? E este paciente em específico está no momento, né, de usar o celular, porque às vezes ele não está, né, nesse momento, né, mas a gente, na medida do possível, então não é fazer o que o paciente quer à revelia das evidências científicas. Não é isso. Né? Você continua o maestro, você continua aquele que conhece tecnicamente a partitura e quando cada um deve entrar ali e de que altura ele deve entrar, né? Que altura não, altura é outra coisa, mas qual a intensidade que ele deve entrar, né?
E em que momento ele deve entrar, né? Às vezes você tem uma pessoa que... Eu já fui em orquestra assim, que tinha um músico, né, que ele batia um prato, sabe aqueles pratos assim, né? E eu, assim, ele bateu aquele prato umas 2 vezes no concerto, assim, era 2 vezes ou 3 vezes No tempo certo, no doutor? tempo certo que o maestro falou, né? Foi só 3 vezes, ele ficou o concerto inteiro, mas foi muito importante, porque fez toda a diferença, tanto que eu percebi, né, que ele bateu o prato 3 vezes, porque essa parte do concerto marcou, né? Então, eu acho que é muito bem lembrado isso, né? Que de você dizer que o profissional, ele também é o responsável, ele continua o responsável, né? E isso é qualidade, né? A gente entra num outro assunto que é de qualidade, mas a humanização é um dos aspectos da qualidade, né? Eu acho que uma coisa para estar colocando aqui, adicionando, é o que fazer, né, com esses repertórios, né? O que eu estou oferecendo para o paciente e qual é o repertório dentro disso, né? Então, qual é a utilização do celular, né? Qual é a utilização do notebook? Qual é a vantagem de eu ter uma visita familiar, Da criança, por exemplo. ou reduzir, porque senão fica parecendo uma questão de encarceramento, de pré-julgamento do paciente. Mas, ok, a partir do momento que eu vou liberar, que eu vou otimizar, flexibilizar, vamos dizer assim, enriquecer o tratamento dele com essas habilidades, com esses itens, o que eu quero extrair dele? Vínculo, aliança, compromisso com sua recuperação, né? Ele entender que nós estamos num espaço onde ele vai sair com um sucesso, onde vai ter relatórios, onde vai ter alguma coisa assim, técnica, indicadores, né? Como o senhor gosta sempre de usar, vai ter um parecer técnico final. Eu acho que uma coisa que a gente vem também atualizando bastante é não ter medo de evoluir o prontuário, né, doutor? Colocar realmente, o paciente ele tem momentos altos, momentos baixos, momentos de irritabilidade, de rebeldia, mas ele também tem que ser lembrado dos momentos de as qualidades e os sucessos dele. Então, é importante que o profissional seja a referência, porque aí eu estou colocando uma coisa pessoal do que eu encontro no dia a dia, é que a referência do paciente do dependente químico continua sendo o traficante, continua sendo o cara que tem a droga na mão, né? Eu não tenho o prazer imediato que ele tanto gosta. Então, eu estou oferecendo desintoxicação, reabilitação, distanciamento da droga, compromisso, responsabilidade, atividades sadias, né? Confraternização familiar, conduta médica, deixei por último, porque muitas vezes esse que é o mais difícil, e a manutenção de todo esse repertório. Então, assim, o que está sendo oferecido daqui para frente realmente são tratamentos de sucesso. Só que nós precisamos acreditar que isso é possível. E acreditar também que esse paciente ele não vai continuar voltando às nossas mãos. Nós precisamos entender que tratamento, é dessa forma que nós estamos delineando, né, junto ao Novo Mundo Centro Terapêutico, é que o tratamento ele existe um início, um meio e um fim, né? Esse paciente ele pode continuar tendo vínculo conosco, mas nós queremos que ele realmente tenha uma correção de rota pessoal e que, de fato, ele saia restabelecido, com habilidades e mobilidade social, né? Quando nós falamos de um sistema socioterápico, é exatamente para que haja essa questão, até aproveitando a presença do doutor, se por acaso chega um paciente do consultório do doutor ou por indicação, eu tenho que ter a certeza de que esse paciente volte aos cuidados do doutor. Porque a vida ela é contínua. A vida não para ali. Aquele cara não vai ficar sendo meu fiel paciente eternamente. Ele não vai ficar institucionalizado comigo. Eu quero que ele passe por um tratamento, que haja um investimento de uma equipe técnica, mas que haja também esse case de sucesso. Às vezes é difícil escutar isso que eu estou falando.
mas o paciente que nos procura, a família que nos encontra, tem que ter sucesso. Tem que existir esse case de sucesso. Veio para cá, refez a sua vida, seguiu a sua vida. E conseguimos tirar ele, extirpar ele do mundo do uso da droga. E talvez nos tornarmos referências em definitivo. Porque eu falo, a briga é grande. Eu não tenho a droga no bolso, mas eu preciso criar, eu preciso conquistar esse cara, eu preciso criar essa aliança social e não só no ambiente achando que ele é meu súdito por ter um espaço que hoje tira ele do mundo da droga. Então, eu estiquei um pouquinho mais esse além do tratamento humanizado, mas é para entender o ímpeto profissional que é necessário nesse momento. Quando se tem uma instituição, quando se tem uma clínica, um hospital, uma comunidade, um centro terapêutico. Eu acho que é isso que a gente tem que pegar essa guinada, esse start, né, para que a gente possa olhar com mais afinidade o indivíduo que nos procura e, de fato, entender que existe um investimento emocional, financeiro, com certeza, mas também da vida, né? A vida sopra dentro de um tratamento. E uma coisa importante, né, que assim, a gente vai oferecer este melhor tratamento, mas que ele tenha que estar confortável. É disso que é a humanização. Aquilo que eu falei para vocês, assim, a gente não pergunta para o paciente se ele indicaria essa clínica só, se ele gostou do tratamento, se resolveu o problema dele. A gente pergunta assim, qual foi a sua experiência aqui? Foi agradável? Né? Essa é uma pergunta, ela é por setor. Né? Então, a gente diz assim, olha, qual foi a sua experiência na enfermaria? Né? Como você se sentiu aqui, né? O paciente diz, me senti muito preso, muito enclausurado, porque, sei lá, não saía para o atividade. Não, você pode fazer só no final. Então, sim, pensando do ponto de vista institucional, né, eu coleto uma série de dados, né, quando ele sai, né, e a partir daí eu corrijo a rota de um ponto de vista mais institucional ou de mais protocolar, né? Mas, então, formalmente, a pergunta, como indicador para o serviço, para mim basta uma vez. É claro que, para o paciente, durante o estadia dele lá, você sempre tem que perguntar isso, né? Assim, você está se sentindo bem aqui? O que não está? O que você não? O que importa para você aqui e que você acha que a gente poderia fazer, né? E a gente teve muitas surpresas assim, né? De coisas que a gente não imaginava, né? Mas, por exemplo, na moradia, uma vez a gente perguntou para o paciente assim, na assembleia, né? Assim, como tem sido a experiência de vocês aqui? Tem alguma coisa incomodando? Vocês estão bem? Um paciente levantou e disse assim, sabe o que me incomoda aqui? É esse negócio que tira o copo de plástico. Você vai tirar o copo, sai 2, sai 3 copos, aí você joga 2. Isso não é sustentável, isso está contra todo o princípio. Não, isso apareceu na reunião. Né? E aí, a gente falou, então, qual é a solução? Né?
Aí, junto com os pacientes, eles disseram assim, cada um de nós pode ter uma caneca, né? E aí a gente tirou os copos de plástico e mandou fazer canecas sustentáveis, né? Isso partiu do paciente, não foi da gente. Acho que só aproveitar. Você vai completar isso que você está falando, só um segundo. A gente vai abrir para perguntas, tem que ser no microfone, por favor. Sejam objetivos. Tem pergunta que vai surgir ali já, vou pedir para você. Seja objetivo na pergunta para todo mundo ter um número maior, obrigado, de pessoas. Alô. Acho que só para complementar o que o colega pôde falar. Falou, Francisco, aí a gente faz a pergunta dela. Eu dou sequência aqui, é isso? Você completa. Acho que é importante essa questão do início, meio e fim. Acho que em algum momento, talvez, do tratamento, sempre vai ter esse questionamento do início, meio e fim. Mas se você conseguir compilar uma equipe profissional diversificada, diferenciada, com o propósito do benefício ao paciente, é importante fazer como esses protocolos que o doutor também coloca, né, que acabam também, no final, tendo a certeza que o serviço foi bem prestado, que houve excelência nisso, mas falar, o que eu tenho que melhorar aqui? Que não é simplesmente o cara, como eu disse anteriormente, o cara tem um problema com droga, então eu tenho um espaço onde ele não tem droga, e isso é o suficiente. Não podemos ter essa conformidade com o atendimento. Vai ter uma explosão, uma onda que vem sendo surfada de instituições de alto padrão, de excelência, mas e o serviço e o profissional? Ele sabe o que ele está fazendo lá? Seja chefe de cozinha, copeiro ou caseiro, seja o psiquiatra, psicólogo, farmacêutico. Esses caras, essa turma, eles sabem qual é a atenção ao cliente, né? Quando eu digo cliente, eu estou falando do paciente, mas só preconizando, né, o que a literatura pede. Então, eu entendo a sua colocação da pergunta, né, mas o importante é, se algum dia eu tivesse questionamento dentro da instituição, do início houve um problema, no meio houve algo que não o satisfez, como que eu faço para unificar os profissionais, para que o próximo, esse mesmo ainda que está em tratamento comigo, saia não só com uma boa impressão, mas que entenda que não existem traumas em passar por um tratamento, né? Que aquilo é um hiato na vida dele, que aquilo é um parênteses na vida dele e que isso vai trazer experiências e repertório pessoal para enfrentamentos futuros sociais. Então, acho que, dentro do que você me falou, eu acho que é importante isso, sim, mas para uma equalização também dos profissionais, entenderem o senso de responsabilidade em corrigir e não ter medo de ter essa troca com o paciente que está em atendimento e nos procura. Sim, eu ia, inclusive, pegar um gancho na pergunta lá do colega. Eu estou no meu penúltimo semestre em psicologia e, atualmente, eu estou trabalhando com um grupo de adictos, né? E, para mim, assim, eles trazem muito... Nós aprendemos muito com eles, todos os dias, assim. Inclusive, eu não vi ontem, porque eu estava comprometida com eles. E foi... A pergunta é o seguinte, tem pacientes, os clientes, que ficam internados 3 meses, 1 ano, né? E, assim, quando trazido aí a questão dos questionamentos, né? Quando fazemos a eles. Aí eu ia perguntar o seguinte, se lá... Gente, já estou tremendo, já fico muito nervosa. Se vocês... Tem, mas aí foi respondido que sim, que tem os psicólogos que fazem esse acompanhamento e que perguntam para eles como eles estão... pede feedback para eles, né? E aí, quando foi falado, assim, só no final, no término do tratamento, aí eu me preocupei, bom, qual a durabilidade desse tratamento? São 3 meses, é 1 ano? Como essa pessoa vai ficar sem um feedback há 3 meses, a 1 ano? E para que possa haver uma promoção melhor de saúde, né? Dentro do quadro do paciente. Aí, sim, a pergunta era essa mesmo, se havia uma equipe de psicólogos lá, de especialistas, né, para poder pedir feedback, fazer esse acolhimento
com eles, sempre para que haja a promoção mais rápida e para que eles venham a voltar a ter uma promoção de saúde. Mas já foi respondido que sim. Mas eu só gostaria de complementar o seguinte, né? Que é assim, né? Como indicador, né? Como indicador, né? Então, assim, a gente tem um escritório de qualidade também, né? Aonde chegam as demandas, as coisas, enfim, né? Então, como indicador para o serviço, para mim, né, para o gestor, basta eu fazer a pergunta no final, né? Mas isso é para eu poder ter dados para mudar de forma mais consistente. Mas isso é parte do tratamento, né? Porque assim, a gente fala assim, né? Eu costumo dizer assim que usar droga e fazer o tratamento é mais ou menos como investir no CDI, CDB de longo prazo, no IPCA 2060, né? E comprar nas Casas Bahias, né? Se você compra nas Casas Bahias, você traz o seu bem na hora e depois você paga isso por muito tempo, né? Então, e o paciente, o usuário de droga, ele é assim, né? Ele tem primeiro a recompensa e depois, e aí eu venho para ele e digo assim, não, olha, então, se você fizer tudo direitinho, nós vamos apoiar e tal, aí você terá uma recompensa no ano que vem, né? Quando você se requalificar e conseguir um emprego, né? Ou seja, é muito desigual, né? Entendeu? Então é muito desigual, né? Assim, é uma concorrência desleal, né? Então o mínimo que você pode fazer, no tratamento é que ele não só seja eficaz, mas ele seja confortável, agradável para o paciente, né? É o mínimo. Eu conheço o André. Poderíamos dizer que o CAISM tem um tratamento humanizado? André Almeida. Pergunta, assina e responde, por favor. CAISM que você fala, o CAISM... O CAISM do Departamento de Psiquiatria, né? Olha, sendo muito aqui sincero e claro, né? Eu acho que o CAISM ele começou agora, né? Assim, a SPDM assumiu recentemente, e você fazer um trabalho de qualidade, né, não é da noite para o dia, né? Veja, o AME se tornou um serviço de excelência certificado pela ONA como excelência em tratamento ambulatorial, depois de 9 anos de funcionamento, né? Eu estou, depois de 5 anos de trabalho, né, pleiteando, né, a ONA número 2. Eu não vou conseguir a ONA 3 de excelência ainda, porque isso exige um amadurecimento que vem com o tempo, né? Então, eu acho que o CAISM é muito novo ainda, né, para a gente já ter esse nível de maturidade, né, em qualidade, né, e humanização, né? É claro que você
E outro aspecto, né, é que é um serviço muito grande, né? Então tem muita gente trabalhando, tem voluntários, tem residentes, os professores e etc. E para você fazer isso que a gente está falando aqui, né, treinamento é uma parte muito importante, né? No Helvécia, educação, eu tenho uma profissional que é responsável por educação continuada, né? Porque todo mundo precisa passar por essa educação. Então, eu acho que exige uma maturidade. Não sei se respondi, mas... Boa tarde, meu nome é Cássio, eu sou acompanhante terapêutico, trabalho com internação domiciliar hoje. Mas antes de tudo isso, eu sou um adicto em recuperação, né? E grato por hoje existir esse tipo de trabalho que nos oferecem uma oportunidade de recolocação e tudo mais. Porém, quando eu tive ciência da doença, e que é uma doença incurável, e quando tive, depois de 7 anos, uma recaída, eu tive medo, um medo tão grande, que eu decidi me institucionalizar. Eu entendia que a minha segurança estava somente naquele ambiente. E depois eu vim aprendendo, através da literatura e tudo mais, e dessa humanização, que o objetivo do tratamento final é trazer essa autonomia, essa eficácia da pessoa ter a sua dignidade. Então, a minha pergunta é, em cima até do que o colega falou ali, que as pessoas hoje, e como eu do ramo vejo fidelizando, né, cliente, o que tem hoje assim de específico? Tem uma literatura, tem um projeto para conscientizar as pessoas? Porque muitas vezes até as famílias se sentem mais à vontade, vamos dizer assim, quando o problema está lá, né? Está sendo bem cuidado, está numa instituição top, com tudo isso, mas isso né, eu acredito que é muito superficial. Existe hoje um projeto, alguma coisa, eu vi ali, achei interessante como, onde, né? Porque existem hoje várias formas, e se tem hoje isso para oferecer, para conscientizar as pessoas disso. Com certeza hoje, Cássio, com certeza hoje tem muito mais repertório ou tem muito mais acesso do que antigamente. Até vou aproveitar para fazer um link aqui. Por exemplo, eu tenho pacientes que nos procuram e deixam de fazer o tratamento. Eu só tenho 30 dias de férias. Bom, esse cara antes não queria nem se tratar. Agora ele tem um espaço personalizado onde ele pode iniciar o tratamento, a gente possa plantar a semente de um tratamento. Até reforçar a questão de projeto terapêutico singular, geralmente ele acontece de 30 em 30 dias, mas na chegada de um paciente em adaptação, imersão e engajamento do tratamento, a gente faz um projeto terapêutico personalizado, com uma minuta individual de cada profissional, onde o paciente ele pega esse portfólio e ele vai falar, pô, realmente eu estou aqui e eles sabem que eu estou aqui. Tá? Então, assim, eu acho que é importante também, da pergunta que o André colocou, a questão do tratamento humanizado, por muito tempo, ele foi uma questão utópica. E hoje ele consegue, a gente está falando da prática, que ele existe. É possível você singularizar esse indivíduo. E aí, quando você me traz, né, se existe uma literatura, na verdade, acho que a gente pode colocar, primeiro a gente está começando, de fato, a pegar o feijão com arroz, de fato. Então, os grupos de autoajuda têm literaturas diversas. Você deve ser conhecedor desses grupos, né? Se você entra na parte acadêmica, seja na área de psicologia, na área de enfermagem, na área da saúde mental, você vai ter diversas literaturas. Mas o importante é que cada instituição, e aí eu posso também falar do Novo Mundo, é que a gente tenha protocolos, ou que você consiga ter algo palpável para quando você se trate, ou outras pessoas venham se tratar, que falam, não, eu saí com um material, eu tenho esse material didático. Então, por exemplo, nós fazemos lá no Centro Terapêutico, toda semana, um cronograma
ele é montado, não é igual. Nós criamos um nome de semana, nós criamos reuniões, os profissionais eles têm que fazer um repertório, um feedback do que vai ser essa reunião, e isso vai sendo entregue para o paciente, né? Avaliações vão sendo entregues para o paciente, todos os feedbacks, todas as reuniões que são feitas, tudo que é feito em relatório, isso é compilado e entregue ao final do tratamento. Então, assim, é importante a gente enaltecer o que já tem também. Eu acho que isso falta um pouco, mas não é enaltecer pela parte profissional, é para o indivíduo, ele entender que fazer uma frequência em grupo, ter as literaturas em mãos, fazer pesquisas, hoje o que tem de cursos, o que tem de coisa online por aí, seja pela Uniad, Unifesp, pela IPQ, pela própria BEAD, acredito também, você encontra cursos internacionais que falam de dependência química, que falam de rehab, que você vai ter recovery, você vai conseguir ter acesso a isso. Mas faz com que o profissional, ao longo do tratamento, instigue o paciente a ir atrás. Então, muitas vezes, a gente fica, o corpo técnico fica estagnado, acreditando que é só por hoje, um dia de cada vez, o sistema day top, hoje não usou. Francisco, eu, quando conheci, o Francisco me recebeu, eu já conheço o sócio dele, da década de 90, me recebeu. E aí eu fui conhecer o novo projeto, o Novo Mundo Centro Terapêutico. E eu perguntei como é a metodologia, a abordagem assim, o que você precisa? Como é que você quer? E isso é muito diferente, né, Cláudio? Porque já fez com que eu não sabia o que responder para ele. Eu fiz assim... Porque muitas vezes a gente conhece, né? Queria que vocês comentassem isso, e eu vou passar para a última pergunta do meu colega lá em cima, do Leandro. Mas, assim, aqui funciona assim, são 3 meses, não vai poder ter telefone, não vai poder falar isso, não vai falar com sua mãe, não vai falar com seu pai, aqui você pode falar, você já vem mastigado, mas você nem me conhece. Queria que vocês comentassem, por favor, um pouquinho isso, é uma pergunta que eu quero fazer. Teve muita diferença na vida de vocês, clinicamente, poder ter essa abordagem de recepção, de acolhimento? Mudou o parâmetro de olhar de vocês com a doença? Eu acho que assim, né, eu estou no mercado há 23, 24 anos trabalhando com dependência química, né? Fazer bodas de prata, né? Assim, bodas de prata. Convida a gente para a festa. Eu acho que houve bastante diferença, né, assim, com relação à humanização. Eu ouço muito mais falar sobre isso hoje, né, mas eu não vejo prática disso ainda muito disseminada, né? Assim, eu vejo mais clínica que é uma coisa engessada, né? Que parece assim, eu sei o que é bom para você, né? Não é assim. Eu posso ser especialista em dependência química e tenho conhecimento, me esforcei, estudo e etc. Mas você é especialista na sua vida, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, visita, né? Eu acho uma coisa complicado não ter visita, né? Por exemplo, lá na unidade de recomeço Helvécia, quando a gente foi ver a experiência do paciente, uma das coisas que eles falaram para a gente foi assim: puxa, aqui a visita tem horário. E, às vezes, meu familiar não pode vir no horário. Nós mudamos todo a rotina, né, da enfermagem, da enfermaria, para ter visita aberta, para ele poder receber visita quanto ele pode. Pode ter visita e eu não. Aí eu respondi, ele é uma pessoa e você é outra. Não é diferente, eu sou diferente, não. Você é uma pessoa e ele é outra. São 2 casos diferentes. Então, eu acho que humanização é isso, né? Eu adoro essa frase dele, eu já escutei em aula. Eu sou especialista nesse processo, né? Mas eu não sou especialista em você. A gente vai construir isso juntos. Bom dia, como vai? Eu sou o Cláudio, eu sou o Lula. É maravilhoso isso. Você quer apresentar?
Não, acho que como o doutor falou, não é mais do mesmo, né? Acho que a questão é pegar uma turma, jogar dentro de um balde e chacoalhar, quem sobreviver, sobreviveu. Não, cada um tem o seu processo, isso é um fato, né? Cada um tem a sua dinâmica, e, como eu falo, sempre surpreendendo o indivíduo, o paciente, o cliente, o médico me falou quem você é, a sua família já me contou, já fez a carta relatório, mas conta para mim o que você é, o que você gosta e aonde eu vou te ajudar. Onde é que você erra, onde é que você falha, e nós vamos construir a vitória juntos. Beleza. Boa tarde aí, né? Meu nome é Leandro, sou adicto em recuperação também, sou gestor da Clínica Luminar, lá em Minas Gerais, na região de Viçosa, estão todos convidados a conhecer aí. Perguntas muito pertinentes aí que foram feitas, né? Bacana. Inclusive, eu, por ser adicto na área da dependência química, eu sou psicólogo também. O que eu encontrei de individualidade para poder, a questão do tratamento individualizado e humanizado, eu procurei muito a terapia dos esquemas, que a gente consegue fazer um apanhado ali, um rastreio, né? Vamos dizer assim, de necessidades emocionais. Aí eu parabenizar o Irã novamente aí por esse espaço, né, que proporciona esses debates, esse pensar aí. E gostaria de saber de vocês o que mais a gente poderia estar fazendo, né, para proporcionar esse tratamento individualizado, humanizado e... Olha, resposta para 1h30, mais ou menos, tá? É verdade. Mas eles vão tentar resumir isso, por favor, com vocês. O que mais? Leandro quer saber o pulo do gato. Não pare de pensar. Se você não conhece, Francisco, ele tem uma RD50 bem bacana em Viçosa. Conheço o Leandro, desde a Free Mind. Que bom que se você está aqui é porque você conseguiu voltar, né, Leandro? Guerreiro. O que mais? O que mais? Não parar de pensar, não achar que a dependência química ela tem algo engessado, não achar que o tratamento personalizado de alto padrão, como queiram chamar, inovador, se resume simplesmente ao adicto em recuperação, à terapia tradicional. Tem técnica que você estudou? Aplica. Você viu o colega fazer? Aplica. Eu tenho alguma coisa que eu acho que está funcionando, é inovador? Divido, compartilho. Nós ainda não chegamos no topo do atendimento. Nós estamos, acho que, ainda brigando muito com relação ao que é política pública, política privada, entender o que é devido a mim, o que é assistencialismo e aonde eu posso falar que existe um investimento e eu tenho que ter aplicabilidade profissional. Então, assim, como você mesmo falou, é importante ter esses debates, né? É importante a gente se sentir confortável em falar do sistema de recuperação. Né? Eu estava falando com o Irã um pouco antes, eu não negocio com a doença, mas se eu não negocio com a doença, então eu tenho que inovar na recuperação. Eu tenho que inovar no tratamento, nós temos que ser pioneiros, desbravadores nesse sentido. Né? É claro, ninguém vai aqui colocar a vida de ninguém em risco, ninguém aqui vai falar, vamos fazer por aqui, porque simplesmente eu acho. Por isso que eu sempre reforço, equipe multidisciplinar, equipe interdisciplinar, a doutora Valéria Rocha ainda tem um outro termo que ela usa, que agora me fugiu. Transdisciplinar. Pluralidade, sistema. transdisciplinar e por aí vai. Quanto mais pessoas envolvidas no sentido da recuperação, cada um aqui tem a sua contribuição. Então, hoje no Novo Mundo, por exemplo, nós temos educadores físicos, master coaching, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, a nossa copeira, o nosso caseiro, as nossas chefes de cozinha passam por um treinamento para entender o que é dependência química, como abordar o paciente para fazer com que ele se sinta confortável no ambiente. Então, acho que a mensagem que eu posso deixar, Leandro, é isso, não imagine que você teve uma ideia e essa ideia vai parar em você. Né? Como vou aplicar, como eu vou conquistar e convencer os profissionais que estão junto comigo a fazer com que aquela ideia ela seja inovadora. Nós precisamos sempre estar inovando. O traficante está inovando. Isso aí. Por mais que ele esteja sentado, sem fazer nada, a droga que está chegando hoje no bolso dele vai convencer o cara que está em tratamento comigo a desistir. E eu não posso me permitir a isso. Doutor, Francisco já deu um mote, mas se você quiser falar as 37 regras novas que você já tem no seu consultório, eu vou fale falar uma só uma. Né? Assim, eu acho que o que eu
diria assim, olha, a gente tem que fazer um tratamento baseado em evidências, mas como nós estamos falando aqui de humanização, né, eu diria assim, torne o seu serviço o mais confortável possível para o paciente. Isso é humanização, né? Internação não é punição. Internação é tratamento. E é tratamento árduo para quem faz. Então, a gente tem que fazer de forma humanizada, né? Tem que ser confortável, ele tem que sair, a experiência dele ao sair do seu serviço tem que ser assim, eu tive uma boa experiência, eu gostei de ficar aqui. Fui cuidado. Né? Não só eu melhorei, ou eu sarei, né? Eu gostei de ficar aqui. Então, eu acho que isso que é a diferença entre a técnica do tratamento e a humanização do tratamento, né? E essas duas coisas têm que caminhar juntos. Eu gosto muito desse assunto humanização, porque a melhor frase quando você faz algum procedimento, seja qual estética, você vai para um restaurante, coisa simples, você vai no supermercado, quando você contrata um serviço, principalmente, a melhor frase é: eu fui muito bem cuidado. Foi muito legal, porque de ponta a ponta cuidaram muito bem de mim. Já é uma vitória, porque a pessoa estava de um jeito e saiu de outro. Esse é o foco. Eu não conheço ninguém que vai visitar um colega, uma pessoa, um parente que está com um problema no coração. Você não chega lá, e aí? Como é que você está? Não tem isso. Né? Nas outras patologias tem todo um cuidado para você chegar na pessoa, não só enfermeiros, técnicos profissionais e parentes. Na dependência química ainda tem esse estigma, né? Do bandido, do cara que estava na rua, que deu problema. É difícil, demora muito tempo para entender que a pessoa está doente. E quando a pessoa está doente, a gente cuida. Francisco, Cláudio, a cadeira está sempre vaga para vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas a todos. Muito obrigado.